Amém, irmãos. Bom dia. Obrigado, pastor Josué, Rômulo, pelo convite. É bom poder estar aqui com os irmãos e para poder falar depois do nosso amigo Vitor Manuel Valente, um homem que inspira todos nós. E depois que entra na tenda e depois do que sai da tenda, não tem mais o que falar. Né? Porque é isso aí. Deus me deu a oportunidade de poder estudar a psicologia, depois fazer uma especialização, mestrado, e eu comecei a atender. Na verdade, quando eu comecei a estudar psicologia, Sidney era a ovelha minha lá na Filha de Sião, eu fiz isso e comecei a fazer isso como rota de fuga. Eu estava esgotado no ministério. E eu falei assim, dessa maneira não dá para poder ficar. Então, eu tinha feito um curso da Associação da Escola Superior de Guerra, e aí eu comecei a emendar, e o meu pensamento era o seguinte: eu vou estudar, eu vou depois atender, se Deus me der condições, eu vou para a academia e vou pastorear, vou pregar lá o sermão de domingo, e não vou me implicar, não vou ficar naquela dinâmica, porque no primeiro ministério era uma dinâmica forte, e eu tive uma experiência com Deus muito marcante, quando na igreja do Lins, estou ali para fazer agora em outubro 20 anos, eu fui sair de férias e doido para sair de férias. Sabe o que é doido para sair de férias? Eu nunca tirei 30 dias de férias, mas naquela quarta-feira, Maurício, eu estava doido para sair de férias. E aí, quando acabou o culto de quarta-feira, chegou uma irmã: pastor, eu estou com um problema. Eu falei: meu Deus do céu, eu estou doido para sair de férias. E lá vem logo essa irmã com problema. Aí reuni com a irmã, com os irmãos, aquela coisa bem pragmática: irmão diácono, você faz isso, faz aquilo, ajuda a irmã, aquela oração vapt-vupt, e fui de férias. Na quinta-feira eu comecei a passar mal. Eu comecei a passar mal, e aí então estava tudo bem clinicamente falando, mas eu estava me sentindo mal. E então, não é? Nós somos batistas, mas temos que respeitar os nossos irmãos outros. Eu tenho uma irmã, uma cunhada que é batista renovada, e ela falou assim para mim: deixa ele quieto, que isso aí não é nada não, é Deus que está trabalhando com ele. Deixa ele quieto. Eu já sou magro. Quando eu fui numa convenção, não sei, foi em Aracaju, eu fui na convenção, estava ao lado com um pastor que era de Nova Iguaçu, o barbudo, o filósofo que deu aula no Betel, amigão, enfim, pegou uma gripe braba. Aí estava eu, Gilson Bifano e ele. E quando nós chegamos lá na Bahia, eu fui comprar remédio para ele, e depois fui da Bahia até Aracaju conversando com ele. Chegou em Aracaju, eu fiquei resfriado, mal, fui ao médico, é só um resfriado, aí febre, não passava. Aí eu falei com o Gilson, pô, vamos procurar uma emergência. Aí foi eu, Gilson e o Clóvis, né, saudoso Clóvis. Chegou lá no hospital, o médico chegou, examinou, fez um raio-x. Aí ele perguntou para mim: o que você está fazendo aqui? Aí eu disse para ele: eu vim para uma convenção. Ele falou: esquece, agora você tem que ficar no quarto, não pode sair porque você está com pneumonia e não pode. Então imagina, um magro com pneumonia, mais magro. Aí eu cheguei no carro, o Clóvis perguntou assim para mim: e aí, Ailton, o que foi? Aí eu falei: pô, Clóvis, estou com pneumonia. Aí o Clóvis me solta essa pérola: Ailton, você se cuide, porque o Celso morreu disso. Deus tem o Clóvis lá na eternidade, eu ainda continuo aqui. E aí no Colégio Batista, uma irmã, quando me viu, falou assim: é você que é o pastor Ailton? Eu disse: sou eu mesmo. Mas nós oramos pelo senhor lá na convenção. Obrigado. Mas falaram que o senhor era tão magrinho, mas tão magrinho, que eu imaginei um cara da Somália, não é? Então eu estava esgotado. E nesse esgotamento eu tive um momento de tenda, e Deus me chamou à ordem e falou o seguinte: eu te chamei para quê?
para poder fazer o quê? Para onde é que você está querendo ir? E eu me realinhei. E isso tem coisa de mais de 10 anos e tem sido um fôlego na minha vida, ainda hoje, para poder continuar, porque eu e você sabemos muito bem que ministério é coisa de doido, né? É coisa de maluco, e por isso que alguns malucos gostam, tá? E vão para o ministério, como falava o pastor Falcão Sobrinho. O que você veio fazer aqui, meu filho? Não, porque eu estava numa plantação de batatas, e ali então eu ouvi uma voz: vai para o ministério. E aí falava: meu filho, a voz foi o seguinte: vai plantar batata, né? Então tem algumas coisas aí que são interessantes. O que eu quero abordar é sobre a inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela vem na sequência do famigerado QI, do importante QI. Quem aqui tem mais de 30 anos de ministério e estudou no Seminário do Sul? Então todos nós passamos pelo teste de QI. Todos nós passamos pelo teste de QI. Naquela época tinha prova, tinha seleção que conversava lá com o pastor e ele podia te eliminar, tá? Hoje não tem muito mais disso. E depois tinha um QI. Eu fiz o meu teste de QI e é claro que eu já sabia que eu era um cara mediano, mas eu queria que o meu QI fosse alto. E quando chegou o resultado, o meu QI era mediano. E eu confesso que eu fiquei frustrado, porque eu e você que somos medianos, e talvez aqui alguns que têm um QI um pouco mais elevado, nós temos uma tendência humana de querermos ser para além do humano. Queremos ser para além do humano. Nós não nos contentamos com ser humano. Nos esquecemos que Deus criou o homem. E se Deus criou o homem, Ele então criou a humanidade. O pecado corrompeu o homem e o pecado corrompeu a humanidade. Mas Deus não criou um Deus com D minúsculo. Ele criou um homem. E eu fiquei então com aquele teste do resultado do QI frustrado. Vocês sabem também, quem estudava lá no seminário há anos atrás, que quando nós entrávamos no seminário, nós éramos muito bem recepcionados pelos veteranos. Eles se uniam em coro, né, com um refrão muito pobre, que era de uma palavra só, e quando nós passávamos, eles cantavam em uníssono: burro, burro, burro. Naquela época não tinha problema com bullying, não tinha bullying. Então uma pessoa com QI baixo ou com QI mediano e sendo chamado de burro é um teste para poder nos colocar numa posição de que é o seguinte: se Deus usou uma mula, Ele usa a gente também, tá? Isso então vem como referência, porque o QI vem por um psicólogo chamado Binet, lá em 1905 na França, que ele é chamado para resolver uma questão de educação, porque a França queria avançar na educação e queria, na verdade, fazer uma classificação das classes de uma maneira mais homogênea. E aí Binet já trabalhava com isso, com outro psicólogo. Eles se unem, fazem um teste e vem por uma questão de classificação para poder dar um ensino adequado àquela realidade. Observem que nós temos a tendência de classificação já há anos, já desde a época da antiga Grécia. Se não me falha a memória, o tal do Hipócrates, ele vai fazer uma questão de classificação das questões que são biliares, das questões, ou seja, vai classificar. Hoje a gente vai no médico e você não vai em um médico, por falar nisso, né? Já foi no urologista? Nós precisamos ir, os homens, né? E aí a gente não tem um médico, nós temos vários médicos. Pegaram o seu corpo, o meu corpo e dividiram, dá o coração para um, dá o estômago para o outro, dá a mente para o outro, tá? E assim sucessivamente. Não tem, calma, para por aí, né? Não tem aquela questão de nós termos um médico, onde o médico clínico, ele vai te examinar, ele vai te escutar. Até hoje, numa clínica médica,
o médico nem te ausculta e nem te escuta. Ele rapidinho e passa um remédio. Eu fui uma vez no médico, lá com uma infecção de garganta, tudo, e ele não fez nada, nem pediu para abrir a boca para ver a garganta e passou um remédio. Eu falei assim, não vou tomar? O cara não viu o que é? Como é que eu vou tomar desse remédio? Então nós temos uma tendência de classificar, e ainda hoje, no nosso meio, é claro, nós somos humanos. Ou seja, quando o pastor Vitor Manuel Valente fala de vaidade, fala de orgulho, fala de inveja, do purim, por exemplo, eu sou pastor aqui próximo, eu olho para o purim e falo, Deus abençoe o purim. Então, isso são coisas e sentimentos de gente. Não é porque nós nos tornamos crentes que esses sentimentos desaparecem. Eles vão desaparecendo. Eles vão desaparecendo. A Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai ficando cada vez mais clara, clara, até ser dia perfeito. Então, busquemos a perfeição, mas não colemos na perfeição. Certo? E na nossa questão de classificação, por vezes esse irmão é santificado, esse é carnal, esse é isso, ele é aquilo. Não acontece isso na igreja, porque esse não pode cantar, porque ele faz isso. Eu me lembro de uma ocasião lá na Filha de Sião, em que tinha um culto, que eu chamei a irmã Thalita para vir orar. Irmã Thalita, por favor. Irmã Thalita era uma irmã bacana, crente fiel. Vem orar, irmã Thalita. A irmã Thalita não saiu. Aí eu falei, irmã Thalita, por favor, vem orar. A irmã Thalita não saiu. Aí eu falei, irmã Thalita, chama a irmã Thalita aí. Irmã Thalita, vem cá para orar. A irmã Thalita estava de calça comprida. E isso há 30 anos atrás, direto do túnel do tempo. E ali então a irmã Thalita veio orar. Na reunião de diáconos, o irmão Brito, um diácono que parecia um Buda, mas gente boa demais, né? Gente boa demais. O Alexandre Ores está aqui, conheceu. Ele falou assim para mim, pastor, o senhor não conhece o regulamento da igreja. Aí eu falei assim, caraca, né? Aí ele disse, aí eu falei, qual é o regulamento, irmão? Aqui nesta igreja, mulher de calça comprida não pode vir à frente. Aí eu falei, meu Deus do céu, comigo, né? Que absurdo, onde é que eu estou? Aí sabe aquelas coisas inusitadas que você fala inusitadamente? Eu falei assim, irmão Brito, o que é melhor, a calça comprida ou a mini saia? Aí o irmão Brito falou, mini saia. Aí eu falei, então está regulamentada a calça comprida. A partir daquele momento não teve mais problema. Ou seja, nós temos esta tendência de ter essa classificação, e quando nós nos classificamos muito, nós não nos relacionamos. Quando fica muito dividido, muito classificado, né, as clínicas ficam muito especializadas, nós não nos relacionamos. QI vem com esse formato de fazer uma classificação. Aí, na década de 90, vem então Daniel Goleman, ele que vai cunhar melhor esse termo. Na verdade, ele não cunha um termo, mas ele vai propagar o termo da inteligência emocional, porque a questão é mais ou menos o seguinte: como é que pode uma pessoa que tem um alto QI e ela não é bem sucedida, e uma outra pessoa que não tem um alto QI é bem sucedida, tá? Bom, se ele tem um alto QI, o cara deveria arrebentar, certo? Bom, QI, nós brasileiros sempre muito criativos, pegamos um dado científico e utilizamos o QI para poder dizer que significa quem indica, né? E aí, a depender de quem indica, o ministério está certo. Você já ganhou a disputa lá na sucessão de um colega, você já está numa junta, você já é diretor, você já é promovido. Depende de quem indica. Mas quem indica por esse viés não passou pela tenda, né? Assumiu para si a responsabilidade. E todas as vezes que nós assumimos para nós a responsabilidade, inclusive de liderarmos a igreja de Cristo,
que é de Cristo, noiva de Cristo, como se nós tivéssemos todo esse mapa na nossa frente, nós nos damos mal. Fala sério, alguém aqui nunca se deu mal? Alguém aqui nunca cometeu seus equívocos? Cometemos, eu já cometi, porque eu saí no ímpeto sem passar pela tenda, como falou o Vitor Manuel Valente. Então o Golem vai fazer isso. Não, tem uma questão emocional. O cara pode ser muito inteligente, mas se ele é emocionalmente deficitário, então ele não vai conseguir colocar essa inteligência ali para poder funcionar. Não tem essa questão de quando você está muito mobilizado, muito preocupado. Nós pastores não ficamos preocupados. A gente não fica preocupado com a entrada da igreja, tá? A gente... deixa eu me falar uma coisa aqui interessante de um colega pastor de uma outra denominação, uma igreja grande. Perguntaram para ele assim: como é que você está se virando nessa crise que o Brasil passa? Como é que está? Jeremias Pereira contou isso para mim. Está no vermelho ou está no verde? Aí ele falou assim: aqui está no verdão. Mas como é que você faz? Aqui eu não falo de crise, eu só falo do Deus da provisão. Às vezes nós alimentamos. O mundo sempre esteve em crise e nós alimentamos então essa realidade. Mas nunca aconteceu de você mobilizado, preocupado por questões diversas da igreja ou da família, seja o que for, você quer sair de casa e você fala: onde é que está a chave do carro? Já aconteceu isso com você? Onde é que está a chave do carro? Está no bolso. E você ficou procurando a casa toda onde que estava a chave do carro. Por exemplo, ontem eu cheguei da igreja para poder dar continuidade à preparação para vir aqui, e aí eu cheguei da igreja naquela coisa assim de poder fazer, e eu falei: meu Deus do céu, cadê o óculos? Por isso eu já comprei 3 óculos. Eu deixo um na cabeceira da minha cama, eu deixo outro lá na minha casa, na sala, e deixo outro no gabinete, tá? E eu falei lá no escritório da minha casa: onde é que está o óculos? Eu fiquei procurando. Aí eu subi, peguei o óculos que estava na cabeceira, e quando eu cheguei no escritório, o óculos estava dentro do meu bolso. Ou seja, quando nós estamos mobilizados emocionalmente, nós agimos de maneira irracional. Nós não somos lógicos, o que não significa dizer que nós não sejamos inteligentes. Então nesse quadro aí demonstra... Cadê o quadro? Demonstra mais ou menos a questão do iceberg, que é uma figura até para poder usar um conceito freudiano de consciente, pré-consciente e inconsciente. Mas vamos lá, nem tudo é perfeito. Então vem aqui do consciente emocional, e tem lá o que é visível. Esse consciente emocional, ele vai ditar. É esse consciente emocional que às vezes numa tensão vai fazer com que você no púlpito, se você não passou pela tenda, dá-lhe uma escovada na igreja. E os irmãos gostam de escovada, né? Os irmãos, o sermão que é de escovar, eles falam que é muito espiritual, certo? Que é bom. E você então pensa que aquilo é de uma ordem espiritual, e é uma questão de extravasar. Quantas vezes nós extravasamos no púlpito, minha gente? Falamos. Então, em algumas reuniões, por vezes de liderança, nós também nos precipitamos. Eu conheci um pastor que ele chegou do púlpito, e ele falou assim: pega aí para mim, Zé Maria. Ele falou assim para mim: meus irmãos, eu não tenho nada lá em casa, vai lá em casa ver o que tem na minha geladeira. Acabou o ministério dele. Guarda aí, meu amigo. Acabou o ministério dele, porque mobilizado emocionalmente, sem ter passado pela tenda, ele na verdade age dessa maneira, alho com bugalho. Temos uma dificuldade no ministério pastoral, ou muitas, mas uma, e que atrapalha a gente na questão da emoção: homem ou anjo, minha gente? Somos homens ou somos anjos? Mas a Bíblia diz, a carta às 7 igrejas da Ásia, ao anjo da igreja diz. Ora, para quem tem lá suas dificuldades emocionais, psicológicas, para quem vivencia um delírio,
Porque uma pessoa que está dentro de uma questão esquizofrênica, por exemplo, tem o seu delírio. E o cara que tem delírio, eu já trabalhei no hospital psiquiátrico, ele pensa que vai voar, né? Atendi um coroa grandão, e aí o médico falou, não interage com ele, porque assim vocês conseguem pegar a coisa com eles, do inconsciente deles, e faça a barba deles. Era estagiário, eu comecei a fazer a barba do cara, o cara começou a alisar minha perna. E o delírio dele era um delírio que eu sou um agente da KGB. Aí o cara alisou minha perna, não deu certo. Aí daqui a pouco ele entra lá na sala, ele leva um coraçãozinho, e ele coloca assim, Ailton, I love you. Como é que as coisas enganam, né? Então o cara, quando tem um delírio, né, ele se imagina para além daquilo que ele é. Existem delirantes no ministério pastoral. Existem pacientes psiquiátricos no ministério pastoral. Não no nosso caso. Não no nosso caso. Não, falando sério, a gente tem que fazer uma análise crítica das coisas no meio batista e nas igrejas históricas. Existe um certo filtro. Existe, mesmo que esse filtro não está lá funcionando bem, mas existe. Tá? Mas nas outras, qualquer pessoa vai ser pastor. E às vezes você fica envergonhado, você que fez tudo direitinho, você que passa pela tenda, vem um miserável que corta tudo quanto é caminho e fala que é pastor, e quando você chega lá, que ele passou na tua frente, fala, mas você é pastor igual aquele doido que está lá também. Aí compara a gente com o Valdomiro, compara a gente com isso, com aquilo, né? Aí a gente fica mal nesse aspecto. Então o detalhe é o seguinte, e está no consciente, pastor Anjo, porque multitarefas, plataforma de Windows. Quantas tarefas você faz ao mesmo tempo, meu filho? E eu estou falando assim porque eu sou pastor também, né? Sai daqui, vai para lá, vai. A gente acha que pode fazer um montão de coisas ao mesmo tempo. Se o pastor é anjo, não tem problema em fazer um montão de visitas, porque ele fura o engarrafamento e ele passa voando. Se o pastor é anjo, não tem problema em visitar na favela, porque a bala não pega ele. Se o pastor é anjo, ele pode extrapolar todo o horário da alimentação, porque anjo não precisa comer, vive do sopro. Se o pastor é anjo, ele pode deixar a esposa dele em casa, porque ele não precisa de sexo. É um problema sério. E aí que nós temos pastores anjos com problemas de gastrite, de úlceras, diabetes. Anjo com esses problemas, dá para crer nisso? E nós temos também, infelizmente, pastores anjos se separando, mulheres se separando, enfim, essas coisas todas, porque nós confundimos. Nós, inclusive, por vezes cometemos um adultério espiritual. A igreja é noiva do Senhor, ela não é nossa, ela tem esposo, e às vezes nós nos apropriamos dela. É adultério, não é para ser assim. Enfim, em não reconhecendo as nossas limitações, em não reconhecendo quem nós somos, o que nós somos de carne e osso. Nós temos limitações, e justamente por termos nossas limitações, que nós precisamos disso, ouvidos. Cara, que coisa maravilhosa, passar pela tenda. Jesus fala em João 15,5, sem mim, nada podeis fazer. Então, porque nós somos limitados, que nós carecemos da graça de Deus, Senhor, ajuda a gente, dá graça, para que nós possamos passar por essa adversidade. O Goleman diz que a inteligência acadêmica pouco tem a ver com a vida emocional. Diz também que os modelos adotados pelos cientistas do conhecimento para explicar como a mente processa a informação não levam em conta o fato de que a racionalidade da mente é guiada pela emoção. O cara é um pesquisador. Ao final vou dar uma outra dica de algo novo que está por aí. A Bíblia diz que não há nada novo sobre a terra. Eu já atendi pessoas, não atendo, já disse, mas tenho vontade de atender. Estou com 20 anos, 30 anos de ministério, já está na hora de poder começar a fazer essa rota de saída. E aí então de poder atender, que eu gosto de atender lá também na Filha de Sião. Eu atendi, hoje na Igreja do Brasil eu atendo muito. E tinha um irmão lá, o Lorival, que ele falava assim para mim: pastor, vai embora, pastor, isso está parecendo filha do INSS.
um atrás do outro. Então a questão é que a gente vive às vezes dentro de um esgotamento espiritual, e esse cara vem e fala que tem uma questão da inteligência emocional. A Bíblia fala que não há nada novo na terra. Então há alguma coisa que está para além disso, que ele está colocando, que ele está na verdade dizendo aí, tá? Aí o que então, acho que falhou lá, agora eu vou ter que me virar aqui. Aí o Goleman ele vai dizer dessa maneira, e isso nos coloca dentro da posição de quem nós somos perante Deus e perante aqueles que nós lideramos. É falso, premissa falsa, de nós pensarmos que as pessoas elas vão admirar, que os crentes, que as ovelhas vão admirar assim um comportamento que seja voltado para aquele que na verdade ele está para cima do bem e do mal. Há algum tempo atrás, o nosso amigo Novaes postou um vídeo, não sei se vocês chegaram a ver, e é o tipo de vídeo, né, que deu muita visualização. Por quê? Novaes é um cara eloquente, Novaes é um homem inteligente, um historiador, um pastorzão. Mas por que deu muito ibope o vídeo do Novaes? Porque Novaes falou da humanidade dele. Quando nós, de certo modo, demonstramos a nossa humanidade, nós nos tornamos mais próximos das pessoas, das ovelhas. Não vamos confundir humanidade com carnalidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Humanidade diz respeito à nossa limitação espacial, emocional, espiritual, intelectual, e que nos leva a que possamos buscar da dependência de Deus. Carnalidade é prática de pecado. Então não vem com conversa fiada para poder falar, eu errei porque eu sou humano. Tudo bem, mas não erra mais. Fecha o site pornográfico, para de ver, para de especular. Bom, consegue-se isso passando-se pela tenda e não numa questão da psicologia. A psicologia ajuda. Eu fiz análise durante 5 anos, fiz análise com pessoas não crentes, nunca tive problema algum. Porque uma boa análise não é para poder chegar e falar que você faz isso e faz aquilo. Se é para poder falar que faz isso e faz aquilo, sai fora, porque é tudo menos análise. As pessoas podem questionar a tua fé, mas elas não podem tirar a tua fé. Quando eu fui no mestrado, primeiro eu tentei para fazer a especialização na UFRJ, 2 vezes eu passei, mas na entrevista eu fiquei. E aí então a minha professora da graduação budista, que detestava pastor, mas que tinha uma relação legal comigo, ela falou assim: Ailton, todas as vezes, preste atenção se você quer entrar aí na federal, na área de humanas, todas as vezes que você tiver um concurso para estudar, se você colocar que tem teologia, tu está fora, não põe. Aí eu peguei, então tá, tirei do currículo e fiz prova para a UF, para especialização, passei. Aí depois da UF eu vim para o UFRJ, para o mestrado, passei. Mas o fato de eu não colocar que eu tinha feito teologia, que sou pastor, não é implicação de que eu vou negar a minha fé. Se relaciona, as pessoas perguntam o que você faz, e admite. E aí então, teve até uma vez no final do ano que fomos fazer uma confraternização. Eu não sei se vocês conhecem aquele carro Ford Mondeo, que era um carro importado, uma banheirona, e eu comprei aquele carro, né? Aí a professora, que já sabia que eu era pastor, falou assim: Ailton, o que você faz? Aí eu falei assim: eu sou pastor. Aí ela disse: já sabia, para ter um carrão desse para pastor. Aí eu peguei e ri para ela e falei: sabe como é que você é boba? Você não sabe que esse carro é um carro importado bonito, mas sabe aqueles carros que não encontra peça? Aquele carro, esse carro aqui é preço de um carro popular, está vendo como é que vocês são? Enfim, quando eu estava no mestrado, a professora, doutora, pós-doutora na Sorbonne, na França, ela fala assim para mim: Ailton, você não me disse que você era pastor? Porque eu tinha um colega, conversava com ele, e ele bateu a ficha para ela. Aí eu falei assim para ela: ora, a senhora não me perguntou? E vamos, vida que segue, vai fazer o quê?
Como é que o pessoal imagina que nós somos preconceituosos? Não falam assim que nós somos preconceituosos? Então olha só, uma questão da outra vertente, do outro lado lá, do aspecto do preconceito. Então, nós precisamos aceitar essa nossa limitação, essa nossa humanidade e buscar esse conhecimento que nós vamos ver mais à frente, que ele se dá de algumas maneiras e uma forma é na relação com o outro. Não podemos ignorar os nossos sentimentos, tá? Os nossos sentimentos. Há muito tempo atrás eu li no livro em que o autor falava assim: sentimentos, eles são como minhocas, porque você pode enterrar uma lasca de madeira, uma lasca de pedra, mas não pode enterrar uma minhoca. A tendência que nós temos, inclusive na vida espiritual, é de abafar as coisas, é de esconder as coisas. Bom, a Bíblia já fala que a nossa tendência é de esconder, mas a de Deus é de revelar. Quando a gente passa na tenda, Deus revela para a gente. Gente, por que Deus revela as nossas fraquezas, os nossos pecados? Ele quer nos causar sofrimento? Não, Ele quer nos tratar. Ele quer nos tratar. Então, quando nós abafamos os nossos sentimentos no viés de que, não posso falar, não posso comentar, o que vão pensar de mim, o que vão imaginar de mim, é claro que você tem que saber com quem que você fala. A depender do colega que você fala, todo mundo vai ficar sabendo. A depender da pessoa que você fala, todo mundo vai ficar sabendo. Então você tem que ter uma direção, um mentor, uma pessoa com quem você fala. Mas não abafar. Porque isso que abafa, ele vai aparecer. E tem uma coisa interessante aí, que é bíblico inclusive. O que não vai aparecer na forma de pensamento, que também é uma doença, o Augusto Cury fala do SPA, já ouviu falar do SPA? Eu quero pôr um SPA. Não é esse caso. O SPA é síndrome do pensamento acelerado. O Augusto Cury fala que vivemos numa época da síndrome do pensamento acelerado. A pessoa fica assim, pensando o tempo todo. Isso é doença, gente. Pensar um montão de coisa é doença. Porque enquanto a gente está pensando, não relaxa para dormir, não relaxa. Aí entra um montão de coisa no organismo. Aquilo que as minhocas, que nós não colocamos e as tratamos e falamos, elas vão aparecer no corpo. O sintoma, ele é uma revelação de alguma coisa que está dentro. Talvez você já tenha ouvido falar que boa parte das doenças tem origem psicossomática. Todas elas. Do câncer, problema de coração, todas elas. 80% de origem psicossomática. Ora, mas nós temos na Bíblia um indicativo que fala: confessai os vossos pecados uns aos outros. Nós temos na Bíblia, no Salmo 32, quando o salmista fala: enquanto eu guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos. Depois ele fala: contra ti somente pequei. Então, por que não falar com Deus na tenda e procurar uma pessoa para poder falar? Não enterrar as minhocas que ficam na nossa cabeça. O exemplo de Saul. Saul foi esse rei, primeiro rei de Israel colocado. Saul era um homem que diz a Bíblia que ele era mais alto do ombro para cima de todas as pessoas de Israel, o que era um pré-requisito fundamental para ser um líder, para ser um rei. Ele era bom porte físico, era bonitão. Hoje, se fosse, ele seria o protótipo daquele cara sarado, né? Daquele cara saradão. Ok? Ok, acabou o tempo. Então, e aí Saul é um cara inteligente, mas ele tem uma deficiência emocional, e a gente vai saber da história dele mais para frente. Problemas emocionais, eles vão trazer vários sintomas. Dentre eles nós temos a questão do suicídio, por exemplo. Há anos atrás nós fomos tomados com essas informações do suicídio num lado extremo. É claro que o suicídio, como sendo uma ação extrema, ele tem a ver com uma depressão muito forte, uma depressão crônica. Tudo bem, ele tem a ver com essas questões, mas existem sinais. Não despreze os sinais. Não despreze o sinal, meu querido. Não despreze aquela dorzinha que aparece. É bobeirinha, não. A veia está ficando entupida. Não despreze os sinais.
E dentro de um contexto nosso, a gente despreza o sinal do outro. Cadê o cara? Ele não vem mais, não participa mais. Por que ele está cabisbaixo? Então nós temos essa dificuldade. Jesus é o exemplo de inteligência emocional. Jesus chorou, Jesus expressou a raiva, Jesus disse que estava angustiado, Jesus disse que tinha medo. Por que nós vamos querer ser melhores do que Jesus? Por que a gente não vai expressar? Tá? Bom, Freud, esse que é o cara que vem para poder cunhar a psicanálise, ele vai falar o seguinte, nesse texto Mal-Estar na Civilização, que uma pessoa religiosa se aproximou tanto da concepção dos seus deuses, que ele próprio se tornou um deus, tornou-se uma espécie de deus de próteses. O cara era incrédulo, muito embora ele tinha uma relação com Fichte, que era um pastor protestante. Cartas de Freud a Fichte é um livro interessante. Mas ele toca no ponto, Deus de prótese. Às vezes a gente se aproxima assim, não é passar pela tenda, mas pela prática do nosso ministério sacerdotal, que nós achamos que nós estamos acima do bem e do mal. E aí nós observamos que isso não é verdade, que não tem sentido, tá? Nós somos curadores feridos. Ao tempo que nós ouvimos pessoas feridas, nós estamos feridos. Quantas ocasiões você atendeu alguém falando de um problema de casamento e você saiu de casa tendo brigado com a tua esposa, tendo discutido, tendo tido lá? Quantas vezes você está atendendo um pai falando do filho rebelde, tem um filho rebelde em casa? Uma pessoa que está com problemas financeiros e você não consegue pagar suas contas? Nós somos curadores feridos. E tem aí uma questão da mitologia grega que nos leva nessa compreensão de Quirion, que era um deus da mitologia, mas ele tinha uma ferida. E ele vai então cuidar da ferida, vai pesquisar sobre a ferida, ele vai ser um instrutor de esculápio, que é o pai da medicina. Ele vai ser um cara bom, porque ele é um cara que cuida, porque reconhece a sua ferida. Se a gente não reconhece a nossa ferida, como é que a gente vai cuidar da ferida do outro? Por vezes nos colocamos na postura de Naamã, ostentamos nossos títulos, nossas divisas e escondemos nossa lepra. Quem poderia dizer que Naamã era um cara leproso? Mas ele estava lá lidando com essa dificuldade, fazendo aquilo que nós falamos comumente, das tripas ou coração. Os cinco tópicos da inteligência emocional: autoconhecimento, conhecer as próprias emoções. É a máxima, conheça-te a ti mesmo, socrática. Esse exercício de conhecimento, de autoconhecimento, proposto por Goleman, dentro de uma opinião minha, humilde, é furada. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração. Então, por mais que nós venhamos a nos conhecer, nós não nos conhecemos sozinhos. Nós precisamos de quem? De Deus, do Espírito Santo, que revela para a gente, que mostra para a gente. E nós precisamos de quem? Do outro. Eu me conheço a partir do Maurício, porque o Maurício me mostra. Eu não consigo me ver, mas o Maurício me vê. E ele fala para mim algumas coisas que eu não vejo em mim. Uma ocasião eu estava com a Edmeia Williams, que é uma serva de Deus abençoada, uma mulher bacana, eu gosto demais dela. Eu falei assim: Edmeia, a minha filha mais velha, Larissa, bênção de Deus, mas é isso. Aí ela falou assim: pastor Ailton, a sua filha parece com quem? Aí eu fiquei quieto. Parece comigo. Está entendendo? Então nós nos vemos pelo olhar do outro. O autocontrole é o gerenciamento das emoções, que também é algo que nós buscamos, mas autocontrole não tem autocontrole. O que tem é controle do Espírito Santo de Deus, certo? Não vos embriagueis com o vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Toma um pouquinho pode, mas embriagar não pode, tá? Então a questão é o Espírito Santo. E quando nós estamos sob o controle do Espírito Santo, nossas emoções também são controladas por Ele. Empatia, reconhecer as emoções do outro. Você quer cuidar de uma pessoa e você não tem comunicação com ela? Para reconhecer a emoção do outro, um pouquinho do outro, você tem que se conhecer. Agora nós pastores somos dados sabe o quê? A carregar o outro no colo. O pastor é melento, melequento, quer pegar, vem cá, irmão. Não é assim. Tem dor que ele tem que sofrer. Você sente, você entende um pouquinho, mas você não carrega o cara, não traz para casa, não põe na cama do teu lado.
mas sem empatia não tem como entender. Jesus entende da gente porque Jesus se fez gente como a gente. Inteligência social é o gerenciamento dos relacionamentos com os outros. Pastor Vitor Manuel Valente aborda isso. Gerenciar, nós somos diferentes. A Bíblia fala assim, como ferro, ferro afia. Então a gente se espeta, se afia, se magoa. É gerenciar relacionamento, ninguém é igual. Automotivação, incentivo próprio em relação às metas e conquistas. Bom, isso é do Goleman, são coisas interessantes, mas eu diria que tudo isso aqui se resume pelo que o Vitor Manuel Valente falou pela tenda, porque tudo isso é fruto do Espírito Santo, é ação do Espírito Santo, e eu não estou espiritualizando, eu não estou ignorando a psicologia, falando que não precisa, que não, nada disso. Bom, mais à frente nós temos a questão, desculpa irmão, vou terminar, tá? A questão que é o seguinte, tem o QI, tem o QE e tem agora o QS, que é a inteligência espiritual. Uma autora, filósofa americana já falou que tem na tua cabeça um ponto de Deus, mas não é para ter um ponto de Deus, tem o cérebro todo Deus presente. Mas ela descobriu, e não vai falar que é um princípio bíblico, porque ela diz que não crê na fé cristã. Bom, eu não sei o que ela está dizendo, porque também tem aspectos da fé cristã que eu não creio. Tem um cristianismo histórico inventado que não tem nada a ver com a Bíblia. Nós estamos mais encharcados com esse cristianismo histórico encharcado do que com a Bíblia. Na Bíblia tem aqueles que seguem a Jesus, cristãos enquanto miniaturas de Cristo, cristianismo histórico, dogmático, engessado. Rubem Alves tem uma concepção interessante de teologia. Ele fala assim, teologia é uma construção como um pescador que constrói uma rede para poder capturar os seus peixes. Só tem um problema: Deus é vento e não se deixa capturar. Então, por melhor que seja a teologia, a gente não consegue capturar Deus. Mas o fato é que ela aborda um ponto que nós já sabemos há um tempão, que tem uma inteligência espiritual, que tem alguma coisa para além disso. O coração alegre traz formosura para o rosto. Tem Deus, Deus faz toda a diferença. Tem uma questão interessante: por que é importante o novo nascimento? Porque do velho não presta nada. Deus não dá jeitinho no que é velho, Ele faz novo. Por isso que Nicodemos, que era um cara conhecidíssimo da doutrina, tá? Ele chega, mestre, ele fala, você precisa nascer de novo, ou seja, o que você tem, vale nada. Jesus faz isso com a gente. E esse processo, a Edmé também fala uma coisa interessante, ela fala, a salvação é de graça, mas a santificação tem um preço. A salvação, ela é de graça, mas ela fala o seguinte, o objetivo de Deus não é a nossa salvação. Isso é forte. O objetivo de Deus é a nossa santificação, mas não tem santificação sem passagem pela porta da salvação. Então nós aceitamos a Cristo e caminhamos em santificação. Inteligência espiritual, ela nos ajuda que possamos lidar com as questões que nós temos dentro de nós. E aí, encerrando, Augusto Cury coloca, o pior cárcere não é o que aprisiona o corpo, mas o que asfixia a mente e algema a emoção. Sem liberdade, as mulheres sufocam seu prazer. Sem sabedoria, os homens se tornam máquinas de trabalhar. Deus abençoe vocês. Obrigado.